Claramente, tudo isso começa com aquela história que você conhece. Adão e Eva pecam no Jardim do Éden. Pela primeira vez a humanidade peca e cai, causando condenação para toda a humanidade. Agora o homem vivia pelas suas próprias vontades de natureza carnal, que é totalmente inclinada para o pecado. E é importante você saber disso: o pecado afasta o homem de Deus. Então, para ajudar o seu povo a permanecer no caminho certo, Deus deu a eles leis que soletravam sua vontade para eles. Tudo que a humanidade precisava fazer era obedecer a essas leis. Infelizmente, as pessoas eram incrivelmente fracas e nenhuma pessoa conseguiu se manter pura do pecado. Quebrando a lei, cometiam um pecado. Para que você possa entender, até os maiores heróis da Bíblia, como Abraão, Moisés, Davi, Salomão e vários outros, cometeram grandes pecados contra Deus. Em outras palavras, todas as pessoas eram culpadas. E Satanás poderia usar isso como uma carta de acusação contra eles, exigindo que eles morressem e fossem condenados. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Romanos 5, 14. Fala que a morte reinava. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É como se Satanás estivesse dizendo a Deus: os seus humanos pecaram igual a mim, eu fui condenado, eles também estão condenados. E Deus, em sua misericórdia, deu à humanidade chance, sacrificando um animal sem um defeito. As pessoas poderiam obter perdão. Uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos carregando o sangue do sacrifício e obter expiação pelo povo. Através do derramamento de sangue, o sacrifício de inocente, a dívida do pecado poderia ser paga. Hebreus capítulo 9, versículo 22. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. No entanto, o sangue dos animais não poderia tirar a raiz do problema, o pecado que estava cravado na natureza humana. Depois que os seus pecados eram perdoados, as pessoas continuavam pecando desenfreadamente. Significava que elas tinham que ir toda vez sacrificar novamente, ano após ano, para a remissão dos seus pecados. Mas o pecado era forte demais. A humanidade estava caminhando cada vez mais para sua condenação. A humanidade precisava ser salva. Toda a humanidade estava sob o domínio do pecado e da morte e mereciam a condenação. Porém, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus estava entregando Jesus, que era 100% Deus e 100% homem. Jesus 100% homem, que era o Cristo, ou seja, o escolhido por Deus Pai, estava sendo entregado para a remissão de pecados por toda a humanidade. Não precisava mais oferecer o cordeiro uma vez por ano para a remissão de pecados, porque assim como diz João Batista: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não tinha pecado, o único justo morreu por toda a humanidade, dando às pessoas uma nova chance com Deus Pai. A morte de cruz foi um sacrifício por você, por mim e por todos nós. Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. E se antes todos estavam sob o domínio do pecado e da morte, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho amado, em que temos plena redenção por meio do seu sangue, isto é, perdão de todos os nossos pecados. Porque Jesus teve que morrer. Porque se ele não tivesse morrido, estaríamos condenados. E assim como diz Paulo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Também diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais nenhuma condenação.